Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez, trazendo agora a aula de Introdução à Eletrostática, uma matéria do terceiro ano do ensino médio. Nessa aula a gente vai falar sobre a estrutura da matéria, a gente vai falar um pouquinho sobre condutores e isolantes. Eu botei uma interrogação e vai ficar claro por que eu botei uma interrogação. Vamos falar sobre sobre a carga elementar, né? As cargas elementares, próton e elétron, e como calcular a quantidade de carga de um corpo. Aqui acabou faltando aqui, né? Quantidade de carga, né? De carga de um corpo. Então é o seguinte, pessoal. Primeiro vamos falar sobre essa questão de condutores isolantes, né? Botei bem claro aqui, ó. Não existe material isolante. Todo material é condutor. Eu botei nas condições adequadas. Pelo seguinte, a princípio, se a gente for parar para pensar, por exemplo, no ar, se você pegar por exemplo, se você tiver com um ventilador desligado, a tomada dele solta no chão, a eletricidade não consegue passar da tomada pelo ar até chegar na tomada do ventilador e ligar o ventilador. Ah, mas por que isso acontece? Se você for procurar, vão falar, mas porque o ar é um isolante. Bom, mas então por que o raio consegue viajar das nuvens pelo ar até o chão? Ou vice-versa, do chão até as nuvens, através do ar? É carga elétrica, é eletricidade. Porque no raio você tem as condições adequadas para essa condução de eletricidade. Todo material conduz eletricidade. A questão toda é a quantidade de energia que ele precisa para conduzir eletricidade. Existe um termo, né, que é chamada rigidez dielétrica do material. É um nome feio só para dizer que o quanto o material resiste até a passagem da carga, até que forme-se uma corrente elétrica por ele. E todo material tem uma rigidez dielétrica. Não existe material totalmente isolante, com rigidez dielétrica infinita, que você não consiga conduzir a eletricidade de forma nenhuma. Então, dizer que o material é isolante não é verdade. Em certas condições, pode ser que ele não conduza a eletricidade tão bem. Mas isso não significa que ele não conduz a eletricidade. Todo material conduz a eletricidade, ok? Só para deixar isso bem claro, eu quis botar isso aqui no início, por isso que eu botei uma interrogação aqui. Justamente porque não existe material isolante nenhum. Então é o seguinte, agora nós vamos falar propriamente dito das cargas elétricas, né, e da estrutura de todas as coisas. Todas as coisas são compostas por átomos. Está representado aqui nessa figura aqui embaixo. E a gente tem prótons, nêutrons e elétrons nesses átomos. Os elétrons aqui, ó, eles estão representados pelas bolinhas cinzas na figura. Os nêutrons a gente pode considerar que são as bolinhas vermelhas. E os prótons, as bolinhas azuis no desenho. Ok? Então a gente tem essa representação que a gente vê aí, seria a do átomo de Bohr. Né? Tem os vários modelos atômicos que vocês estudaram já em química, modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, e o que se usa mais atualmente, né, é o modelo de Bohr, onde o núcleo atômico fica no centro e os elétrons são divididos em camadas de energia quantizada. E tem um limite de elétrons para cada camada e tal. É isso. Então esse modelo aqui é o modelo é o átomo de Bohr. Certo? Então, até quando o valor da carga elétrica é chamada carga elétrica elementar, ou seja, acreditava-se que era o menor valor de carga elétrica possível, a gente tinha que a carga
elementar era o valor da carga dos prótons e elétrons, com a única diferença de que os prótons tinham carga positiva e os elétrons carga negativa. Essa era a única diferença. Porém, já no século XX, né, surgiram os quarks. Os quarks são essas coisas aqui que tem U, D, DU aqui. Ó. Esses diagramas aqui, esse desenho, ele mostra como é composto um próton e um nêutron. Por exemplo, ó, esses quarks U, eles têm carga mais 2/3 da carga elementar, que a gente vai ver mais para frente um pouco. E os quarks D têm menos 1/3 dessa carga. Então, aqui a gente tem mais 2/3, mais 2/3 e menos 1/3. Se você somar isso aqui, dá um próprio Q. Um Q é a carga do próton. A carga do nêutron vai ser, como a gente já espera, 0, né? Porque aqui, ó, menos 1/3, menos 1/3 e aqui mais 2/3 dessa carga elementar que a gente vai ver logo logo. Certo? Isso aqui é mais para vocês saberem que existe coisa além do próton e do nêutron. Existem coisas menores. Só uma curiosidade mesmo. Então vamos lá, vamos para a parte que interessa. Vocês vão reparar que eu não estou falando muito da parte histórica, tá? Porque isso, qualquer site que vocês procurarem, Wikipédia, Brasil Escola, qualquer site desses vai contar a história, sempre é a mesma coisa. Todos eles contam a mesma história. Ah, que a ideia de carga elétrica surgiu lá com âmbar na Grécia Antiga e tal. Isso aí vocês podem pesquisar depois. Aqui eu estou focando mais nos conceitos que são importantes para vocês fazerem exercícios, para poder vocês exercitarem para fazer o Enem, para fazer as atividades de casa de vocês, para ajudar nas dúvidas que vocês têm nas aulas. Então, vamos seguir aqui. Falando sobre carga elementar, a carga que é dita carga elementar, ela é chamada de E. Essa carga, ela tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse Czinho aqui é a unidade de carga elétrica. A unidade de carga é o coulomb. Então, a gente lê 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, sendo para o próton, o próton a gente representa como P+, porque a carga dele é positiva. A carga dele é 1,6 vezes 10 vezes 10 a menos 19. E o elétron, que a gente representa como um E-, porque é por causa da carga negativa dele, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, esses são os valores das cargas elementares. Com relação à quantidade de carga elétrica em um corpo, a gente sabe que todas as coisas são compostas de átomos, e todos os átomos possuem prótons e elétrons. Às vezes, acontece de um corpo ter um desbalanço de carga. O que é isso? Ele tem mais de uma carga do que de outra, ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons, ou mais elétrons do que prótons. Isso vai fazer com que ele adquira uma carga positiva, se ele tiver mais prótons que elétrons, ou uma carga negativa, se ele tiver mais elétrons do que prótons, certo? Esses caras aqui, elétrons e prótons, né, eles são chamados, em alguns lugares, de portadores de carga. Portadores de carga. Então, se vocês ouvirem falar de portadores de carga, a gente vai usar também esse termo aqui embaixo, está falando de prótons e elétrons, certo? E aí, ó, então, como a gente estava dizendo, a quantidade de carga de um corpo, que eu vou chamar de Q, nada mais é do que o número de portadores de carga vezes a carga elementar. Então, ó, esse Q aqui, ó, vai ser a carga do corpo, a carga total. Esse N aqui vai ser o número de portadores de carga. Lembrando que, como a gente acabou de ver,
Portadores de carga são prótons ou elétrons, certo? E esse Ezinho é a carga elementar. Esse cara aqui é a carga elementar, certo? Então, quando vocês virem um exercício que fale sobre, peça para vocês calcularem a quantidade de carga de um corpo, ou o número de prótons que esse corpo tem, dada a carga dele, o número de elétrons, é essa fórmula aqui que vocês vão usar. Q é igual a N vezes E. Ok? Então, a gente vai ver um exemplo para a gente entender como funciona essa fórmula. Ó, esse exemplo fala o seguinte. Suponha que a carga elétrica referente a um raio seja de 25 coulombs. Determine a quantidade de elétrons que compõem essa descarga elétrica. Então, ó, ele quer a quantidade de elétrons. E ele deu a carga elétrica. Esse valor aqui, ó, é a carga total do raio. Então, esse cara aqui é o valor do Q. A quantidade de elétrons é o N. É o número de portadores de carga, a quantidade de elétrons. Então, para a gente descobrir esse valor, essa quantidade, a gente vai usar que Q é igual a N vezes E. Esse Q aqui é o 25, que a gente vai colocar aqui. N é o valor que a gente quer descobrir. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. É claro que esse exercício aqui, ele está ignorando o sinal da carga, né? A gente sabe que a quantidade de elétrons, então isso aqui é menos 25 e esse valor aqui seria negativo. Ok? Mas como ele está ignorando, ele daria positivo no fim das contas mesmo. Então a gente vai fazer desse jeito. Então, o que a gente faz agora? Ó, repara que esses dois aqui estão multiplicando um ao outro. Então, esse cara aqui, eu vou pegar ele e vou passar ele para o outro lado, dividindo. Eu vou ter 25 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é igual a N. Então, ó, N vai ser igual a 25 dividido por 1,6. E aí a gente vai usar uma propriedade de potência. Ó. Quando a gente tem uma potência negativa no denominador, eu posso passar ela para cima, invertendo o sinal do expoente. Então, se era negativo embaixo, aqui em cima vai ficar positivo. Então, 10 elevado a 19. Então, isso aqui vai ficar 25 dividido por 1,6. Vou fazer essa conta aqui no canto. Ó. 25 dividido por 1,6. Então, como esse número aqui tem uma casa depois da vírgula, eu vou acrescentar 1,0 aqui e cortar as vírgulas. Então, 250 dividido por 16. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta. 25, aqui dá 1. 25 menos 16, 9, abaixo 0. 16 vezes 5, se eu não me engano, dá 80. Então, 15. Aqui menos 80. Sobram 10. Botam 0 aqui. E botam a vírgula aqui. 6. Aqui vai dar menos 96. Vão sobrar 4. Eu vou deixar isso aqui assim mesmo. Vou parar aqui. Não tem necessidade de mais casas depois da vírgula. Só você vir aqui e botar aproximadamente 15,6 vezes 10 a 19 elétrons. Ou se você quiser escrever em notação científica, 1,56 vezes 10 a 20 elétrons. Então, aqui está um exemplo de como a gente usa a fórmula de quantidade de carga. Então, essa foi a aula sobre introdução eletrostática. Agradeço a atenção de vocês e, mais uma vez, peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem ele para quem vocês quiserem e não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar ligado nas próximas aulas. Qualquer dúvida, sugestão, pode colocar aqui embaixo nos comentários, vai sempre ser um prazer ler e responder todos vocês. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!